e achei muito bacana, né, essas experiências aí. A pessoa eu vou ser mais contínuo hoje, tá, gente? Talvez fique um pouquinho mais chato, mas é o que eu falei com vocês. Lá na frente, se vocês precisarem de um tempo, a gente repõe aí, tá bom? A ideia hoje é para a gente matar essa aula 1.3. Hoje a gente fala um pouquinho de características da ferramenta de corte em si, tá? Eu trago alguns pequenos vídeos para vocês entenderem como é que funciona hoje. Mas o que precisa? Quais são? A gente começa o seguinte: quais são as variáveis importantes, né, para escolher uma determinada ferramenta de corte? Então, o primeiro é o desgaste que a ferramenta tem. Desgaste, ela tem muito a ver, às vezes, com a determinada vida útil, né, do produto que você tem. E isso é importante em relação ao custo-benefício, porque muitas vezes você vai ter um determinado custo e você quer, ou pelo menos você tenta buscar, né, quem está na frente disso aí, tenta buscar o seguinte: qual o máximo de durabilidade que essa ferramenta vai ter. E dentro disso, o número de trocas também está muito envolvido, tá? Também tem a ver com essa questão de custo-benefício. A qualidade de acabamento na usinagem, pode ser que muitas vezes a qualidade de acabamento é muito mais importante, por exemplo, do que a questão do desgaste. Se puder aliar, ótimo. Se não, a qualidade é mandatória, né? O meu produto possui um determinado valor. Então, não sei se alguém teria algum exemplo, mas eu poderia dizer que tem uma sede num determinado eixo que, por exemplo, ela precisa de uma rugosidade, uma tolerância de rugosidade, onde que vai ser montada ali, por exemplo, um mancal de rolamento, que você não pode desprezar isso. Fica mais caro, mas se você não fizer, você tem um eixo ali, às vezes com um valor elevado, né, que você vai perder aquele determinado serviço, ou no fim, você vai acabar tendo uma redução de vida útil daquele produto. Então, você tem que priorizar a qualidade. Outra característica, necessidade ou não de fluido de corte e o tempo de corte. Então, algumas variáveis importantes, né? O tempo, ele tem muito a ver com serialização. O que seria isso, né? Você precisa de ter um tempo de... E aí não é o tempo de corte, a gente até viu que o tempo de corte não é só aquele tempo útil, mas, nesse caso aqui, como tem que ser essa interação entre ferramenta e a peça, ele é de extrema importância também. Por quê? Você precisa de ter muitos produtos, né? Você precisa de fazer uma produção em larga escala. Então, pode ser outra característica. Eu perguntei e deixei responder, né? Não sei se alguém tem aí um exemplo que poderia comentar, pessoal. A qualidade de acabamento na minha empresa é importante, né? A pastilha, ela precisa ter existe ali todo um controle dimensional e um controle superficial. Alguém tem esse caso aí? Não, né? Deixa eu ver quem está aqui. Falando de usinagem, professor? De usinagem. Olha só, não sei se vocês conhecem ali na Vispress a Pipe. Pipe é uma empresa que faz tubo de aço ali na Vispress, tem um tubo grandão na porta lá. Enfim, lá trabalha com tubulação de aço e essas tubulações normalmente vão para países que estão começando saneamento básico, na África principalmente. Então, essas tubulações servem para passagem de água, para passagem de esgoto lá, entendeu? É porque é um negócio rápido de ser construído. E lá tem um sistema de qualidade muito pesado, tanto na vedação dos tubos em si, como na junção dos tubos. E na usinagem, a usinagem lá não entrava qualquer um de jeito nenhum. Os caras que trabalhavam na usinagem lá, era só os feras, tinha muito... O cara ia fazer entrevista lá, tinha que passar por uma série de testes, porque lá não tinha como dar bobeira. O negócio saía daqui para chegar lá em Angola. Chegava lá, dava problema, aí o pepino era grande, entendeu? Excelente.
Ou seja, então, extrapolavam, inclusive, né, a questão do tipo de material para até a mão de obra ser qualificada. Perfeito, muito obrigado. Muito bom. Exatamente. Bacana. Eu falo da mão de obra porque eu não conhecia o processo em si. Eu era do RH, então como eu contratava os caras, eu tinha uma baita dificuldade para achar um profissional bom o suficiente para poder suprir a necessidade lá do setor. Que legal. Interessante, né? Você deve ter até pensado, né? Pô, vou fazer um curso autoqualificado ali para eu pular de área. Mas é óbvio. Ainda mais que eu conhecia o salário dos caboquinhos, eu ficava Você doido. sabia quanto que o cara ganhava, né? Interessante. Sabia. É a pior parte de trabalhar no RH. É o boa, né? O boa. Você sabe para onde você vai. Bom, faltou um asinho aqui. Beleza. Não sei se alguém queria comentar. Obrigado, muito bom. Queria comentar mais outra coisa a respeito disso, né? Eu acho que é importante aí esse conhecimento, esse enriquecimento por parte de vocês. Então, as propriedades desejáveis no mercado são alta dureza, né? E a gente relembra aí que essa variação de dureza entre peça e ferramenta, o que acontece, né? Vamos pensar aqui, o que acontece se você aumenta esse gap que eles falam, né? Essa diferença entre dureza de ferramenta e dureza de peça? O que pode acontecer ali? Qual é um dos parâmetros que modifica? Vou julgar isso para vocês antes de eu falar. O que vocês acham? Pode errar. Lembra? Não precisa da perfeição. Nós precisamos de ação. Fazer. Eu vou fazer. Planeja e faça. Eu vou bater a cabeça. Vai. Mas não tem problema não. E aí, o que vocês acham? Isso está quase um filósofo hoje, né? Deixa eu ver se eu coloquei para gravar. Está gravando, tá, gente? Lá nisso eu estou devendo. Acho que eu não coloquei nenhuma aula no AVA ainda, né? Não, coloquei. Vou conferir isso para vocês. Ninguém quis errar aqui? Não. Se eu não quiser. Uma das variáveis, gente, vocês estão me escutando, né? Tá pelo menos ok. Escutando perfeitamente. Escutando. Okay. Então, uma delas, por exemplo, é a velocidade de corte. Então, e a gente vai ver isso, né? Porque quando você sai de uma ferramenta aço rápido para um metal duro, por exemplo, a velocidade, nós vimos isso. Eu fiz aquela linha horizontal do torno no cálculo de velocidade de rotação que a pessoa saía de 20 para 200. Vocês lembram? Então, por quê? Porque a diferença entre dureza da peça e da ferramenta, talvez a pessoa não tenha perguntado direito, né, faz essa variação. E se você começa a aumentar, por exemplo, né, a velocidade de corte e também o avanço, o que acontece com o tempo? Lembra que o tempo era importante? O que eu falei, tempo de corte. Tempo de corte, se você tem uma série de peças para fazer muito grande, você precisa de fazer muitas peças até para você melhorar ali o seu lucro, né, da empresa. A dureza da ferramenta é importante, porque você começa a ganhar tempo. Tá? E hoje, além disso, começa a ganhar qualidade também. Tá bom? Então, essa é uma das propriedades mais importantes, o professor até parou nela aqui muito tempo, eu escrevi ela com letra minúscula para piorar, que é a mais importante, né? Mas depois eu corrijo isso. Mas por causa disso, se você aumenta a dureza, você diminui o tempo, né, de produção de uma peça, por exemplo. Tenacidade. A gente vai ver que tenacidade é importante por quê? Porque no processo de usinagem ele tem vibração, ele tem choques, e isso, né, se você tem um material com dureza muito elevada, aí pode ter outro problema, né? A troca de ferramentas por quebras, por exemplo, pode aumentar. E aí, se você estava desejando, né, se está se desejando aumentar
diminuir o tempo, né, por causa da velocidade de usinagem e o avanço. Por outro lado, se começar a quebrar demais, toda hora você tem que trocar a ferramenta, e ele pode acontecer o inverso, tendo muitas paradas por quebra, por exemplo. Então, a tenacidade faz com que a pastilha, a ferramenta, ela consiga absorver esses choques. E muitas vezes é por isso, a gente vai ver ali um gráfico, e de repente você não escolhe a ferramenta de maior dureza, porque a tenacidade não vai impactar nisso aí. Né? Falar, não, beleza, eu peguei ali uma determinada ferramenta com elevada dureza, que tem um tempo de corte excelente, mas quebra muito. E ainda tem a questão também do custo, né? Do custo da ferramenta que você vai adquirir, se ela compensa o custo-benefício, apesar de ela trazer ali um tempo de corte melhor. Tá bom? Então, tem outras características que também são importantes, mas essas duas aí, né, acaba que uma limita a outra, por exemplo, o custo também, mas tem alta resistência ao desgaste abrasivo, alta resistência à compressão, alta resistência ao cisalhamento. Então, são características aí também pedidas pelas ferramentas, boas propriedades mecânicas e térmicas em temperaturas elevadas, alta resistência ao choque e impacto. Opa, essa aqui praticamente conversa com o que a gente chamou de tenacidade. Ok? Uma tenacidade aqui, não vou descrever que vai dar ruim, vou fazer uma setinha aqui, ó. Praticamente conversa. Alta resistência ao choque e impacto quer dizer o quê? Tenacidade, utilidade e inércia química. Inércia química também, né, não deixa de fora aí, quando a gente fala, por exemplo, as ferramentas de diamante policristalino. E era esse o gráfico que eu queria mostrar para vocês. Ó. Olha que interessante. No meu eixo Y, quem gosta da matemática aí, ó, está em sentido, né, vamos dizer assim, de baixo para cima, a elevação da dureza, e da esquerda para a direita, a tenacidade. Lembra que as duas se brigando entre si, né? Então, se eu pego, por exemplo, um HSS, que é chamado aí de aço rápido, tá? Em inglês, speed steel, né? Olha, bonito não, né? Mas tá aí, aço rápido em inglês aí. O que acontece com essa ferramenta em relação à dureza? O que eu posso falar sobre ela? A dureza dela é baixa. Aqui. Sei lá, se eu pegar aqui o metal duro, né, que está em cor laranja, por exemplo, a dureza dela é mais baixa que o metal duro. Só que a tenacidade dela é maior, então ela aguenta maior choques. Tá? Só para vocês verem a comparação. E o diamante, né? Diamante, ou CBN, que é o boro aqui, ó, nitreto de boro, que é o verde ou o azul diamante, o que acontece? O inverso. Ela tem elevada dureza, mas não suporta a questão aí de choques no seu processo de usinagem. Tudo bem? Tranquilo isso aqui? Tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Então, o primeiro, né, antes do próprio do aço rápido, vamos dizer assim, então, as ferramentas de próprio aço carbono. Então, você tem aquelas ferramentas de alto teor de carbono, que são consideradas, por exemplo, com pequenos teores de elementos de liga, são aços carbono, vamos dizer, de baixa liga, por assim dizer, como cromo e vanádio, de pouquíssima utilização hoje na indústria mecânica, mas tem outras, né? Por exemplo, tem determinados materiais que não tem problema para você fazer, né? Porque a dureza dos materiais que não são os ferrosos, permite, né, essa utilização das ferramentas de aço carbono. Mas lá no início era utilizado, né, com baixíssimas velocidades de corte. O que você fazia? Pegava uma determinada ferramenta, fazia uma têmpera nela, né, então ela chegava aí numa determinada dureza de 65 Rockel C, que está escrito aqui, e poderia, né,
fazer aí a usinagem do material. Foi uma das primeiras aí, se a gente for pensar em termos de revolução industrial, né? Tem algumas classificações, eu não trouxe todas, na verdade até apaguei para não ficar muito grande, mas aqui aço com carbono até 75% do tipo hipoeutetoide. Hipoeutetoide quer dizer aí que é acima de 1080, né? Não, abaixo de 1080, hiper que seria, não sei se eu coloquei o hipoeutetoide aqui, mas eu deixei o hipo, por exemplo. Mas exemplos, né? Martelos, matrizes para forjamento, usinagem de madeira e alguns utensílios agrícolas. Alguns exemplos desse tipo de ferramenta é importante. Locais com exigência de grande tenacidade, com baixa temperabilidade, aliada à dureza conveniente, que é baixa dureza, né? Precisa de materiais para baixa dureza. Tem outros aqui, ó. 1 em 10 a 1 em 40, que aí é o hipereutetoide, muito frágeis, né? A característica dessa ferramenta é que ela não tem boa tenacidade e também não tem a dureza para corte dela também não é interessante para dureza, tá, gente? Se a gente for colocar como rol de inverso, né? Se ela fosse para já daria mais problema. Mas nesse caso aqui, para ela ser como ferramenta, não é tão interessante assim, tá? Mas é utilizado aí, por exemplo, né, alargadores, instrumentos cirúrgicos, são tipo de ferramentas que são utilizadas com aços carbono ou aço de baixa liga, tá? E aí começa, né, o aço rápido, né? Você acha um nome assim, HSS, né? Deixa eu ver, High Speed Steel aqui, ó. Então você vê muitas vezes na ferramenta o HSS livre perguntando o que é isso. E foi ali no início do século XIX, né, o Taylor e o White começaram a estudar, né, como é que a gente... Não foi só o processo de fabricação, né, com Ford, e isso que ajudou, não. A ferramenta também começou a ser estudada com experiências, né? Começaram a colocar elementos de liga, como cromo, tá, e tungstênio, e 14% de tungstênio, daqui a pouco a gente vê ali um gráfico interessante a respeito disso. Começaram a fazer essas misturas na formação do aço e começaram a perceber que poderia-se aumentar a velocidade de corte. E olha só, né, nessas experiências de colocar cromo, colocar tungstênio, vanádio, o que aconteceu? Antes, a velocidade de corte era de 3 a 5 metros por minuto, tá? E passou de 30 para 50. Olha que legal. Então, então, a velocidade de usinagem ela aumentou cerca de 10 vezes mais, e por isso que veio o nome de aço rápido, porque foi uma revolução até então, naquela época, a característica de você aumentar de 5 para 50, de 3 para 30 metros por minuto, né? O cara aumentou 10 vezes mais. Eu gosto de olhar esse impacto no salário, né? Imagina você ganhando 10 vezes mais que você ganha hoje. Gostou, né, Júnior? Agora você falou. Agora eu vi que a diferença de usinar 10 vezes mais em relação a ganhar 10 vezes mais, né? Isso aí, tempo de produção vai me dar mais dinheiro, eu gosto disso. Isso aí. Não é diretamente proporcional, né? Mas foi uma comparação assim, muito ruim, mas tudo bem. A gente sempre dá um jeito, pessoal. Depois de velho, a gente vai aprendendo as técnicas que ajudam. Boa. Então, aqui, antes de mostrar ali, então, nesses estudos, né, olha só que legal, influência dos elementos de liga. Então, a dureza quente é importante, por exemplo, no tungstênio, no molibdênio, o cobalto, vanádio, cromo, manganês. Tudo isso aí é importante por quê? Porque o atrito entre peça e ferramenta gera calor. Se você tem um elemento que ele suporta a temperatura, então ele, vamos dizer, não vai se desgastar e ainda vai manter a mesma performance, ou vai tender a manter a mesma performance, vamos Professor, dizer. Oi? Esse elemento que você fala é na ferramenta, né? Na ferramenta.
na parte de corte ali, tá? Na ferramenta de corte. Isso aqui, ó, quando o Taylor, né? Foi bom você ter perguntado. Às vezes a gente acha que eu falando. Isso aqui foi o 3,8% de cromo e 8% de tungstênio, né? E mais tarde que ele criou. Isso foi um desenvolvimento. Isso não foi da noite para o dia, ele adicionou esses elementos. Opa, deu certo, não. Isso foi teste e erro demais. Né? Testes e erros, exatamente. Não chegou pronto, vamos dizer assim. E aí, para chegar no aço rápido, ele chegou a 70% de carbono e menos 14% de tungstênio. Ok? E aí ele percebeu que essa mistura, né? Olha que diferença. Ele está com 1,85% de carbono. Né? 1,85% de carbono, o que estava... Olha que legal, o que estava influenciando aí na ferramenta? Provavelmente estava quebrando muito. Tava uma baita dureza, né? Baita dureza. Então, ele conseguiu ali chegar 0,70 até abaixo do ponto eutectóide do aço, e aí ele teve boa tenacidade. Então, o carbono dava uma boa tenacidade, enquanto que o tungstênio, ele aumentava a dureza ali, de forma que ele conseguia resistir aos choques. E aí, quando ele acerta nisso, né, olha que legal, passa de 5 para 50. Mas isso é na ferramenta, gente, é na ferramenta mesmo, tá? Então, quando você pega você já deve ter visto broca com um determinado bits, né? Quem conhece bits aí, professor? Nossa, eu tinha que trazer um bit. Depois eu mando um bit de um bits para vocês aí. Tem uma coleção aqui. Tem uma coleção. Tá lá, HSS, né? Uhum. Tá, tem lá o HSS lá. Start HSS. Não falo, fiz propaganda. Entendeu aqui, Júnior? Que quando eu falo essas características do elemento de liga aqui, você coloca insere tungstênio, é na ferramenta. Tá? Entendi. Então, outra coisa, professor. Você está falando aí da ferramenta aí, quando entra aí o tungstênio, é para melhorar, como é que eu posso dizer, a temperatura ali de trabalho da broca. Isso. Uhum. Quando uma broca, por exemplo, você pega uma broca que queimou, a gente está trabalhando com ela queima, é porque eu já passei do ponto de que o tungstênio aí ajudou, né? A gente aí o ideal seria trabalhar com os fluidos, né, para ajudar na resfriação. Exatamente. Resfriação foi pesado, né? Resfriamento. Isso. Passou batido aqui no ouvido. Aí eu tenho que falar de novo, né, pro povo ver como é que eu sou burro. Não. Parou. Mas e a gente vai ver em broca também que às vezes também a utilização inadequada, né, a saída de ferramenta, eu não trouxe isso para você, a gente vai ver no torno e na broca, a gente começa semana que vem 2.1, né? Isso é importante também, né? Os ângulos de saída da ferramenta, saída de material, tudo direitinho, tá? Ângulo de corte, por aí vai. Beleza. Às vezes nem sempre só o material está fazendo com que que a operação seja inadequada. Muito bom. Vamos lá. Resistência ao desgaste, profundidade de endurecimento, empenamento mínimo e aumenta a tenacidade pelo refino de grão. Então, elementos como vanádio, o próprio tungstênio, né? O tungstênio está quase que em tudo aí. Ele influencia aí na característica da tenacidade. Então, quais as características que a gente poderia citar aqui? Maior resistência mecânica em seções maiores, maior resistência à abrasão, maior tenacidade, a mesma dureza em pequenas seções e maior dureza e resistência mecânica a temperaturas elevadas. Então, são esses estudos, né, esse aço rápido, ele veio trazer isso, junto com a aumento de velocidade de corte, aumento de produtividade na época, tá? Que é só uma classificação AISI, né? Uma comparação, por exemplo, de aços carbono rápido e semi-rápido, tá? No meio, aí tem tudo aqui, é uma tabela que eu trouxe só para vocês matarem a curiosidade, depois vocês verem com calma, mas aqui, resistência ao desgaste do aço rápido de 7 a 9, a tenacidade de 1 a 3, enquanto o aço carbono 3 a 7, né? Aí fala, tem 2 asteriscos aqui, que é uma observação. Dureza quente, olha como é que a dureza quente
do ácido rápido aumenta em relação ao ácido carbônico, que é o item superior, né? Tá? De 1 passa de 8 para 9. Deixa eu ver outra coisa aqui. Usinabilidade, meio de resfriamento, temperatura de têmpera, que é de fabricação, e faixa de dureza no estado recosivo. E aqui, depois vem o metal duro, né? Que são os TICs, né? Vamos dizer assim, carboneto de tungstênio. A gente vai ver aqui agora um vídeo, daqui a pouco, para vocês entenderem como que são fabricadas, né? Com a fabricação das ferramentas sinterizadas. Mas o que é o termo sinterizado antes da gente continuar? Alguém já viu esse termo? Sinterizado da química, né? Técnico, química, professor, isso aí eu conheço demais. Eu acho que não está aí agora, não, né? Mas, sinterização, já viram falar? Diferente, né? Diferente você pegar um aço, carbono e fundir. Aqui não, aqui o material é sinterizado. Engraçado que existem engrenagens sinterizadas, né? Aquele pinhãozinho ali da correia dentada, por exemplo, ele costuma ser sinterizado. Gente, eu não sabia, um aluno que trabalha em autopeça, professor, essa peça é sinterizada. Eu falei, não é, não, não é, ele trouxe, tá aqui, agora a sua pesquisa. Quase que me deu um pinhãozinho na cara, na fuça, toma, tá acreditando em mim, não. Ninguém. Vamos ver o que é sinterização. Então, vamos passar para o vídeo aqui. Ninguém quis responder ao professor porque com vergonha, né? Deixa transportar vocês para o vídeo aí agora, tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Espera aí que eu vou parar a apresentação um pouquinho. Então, o metal duro, depois do aço rápido, deixa eu parar a apresentação aqui, veio também trazer uma grande diferença para a indústria. Já estão enxergando o vídeo aí? Dá um aqui. Sim, apareceu para nós aqui. Vê se o som agora vai. Ok. Quase tudo feito de metal é usinado como um inserto de metal duro. O inserto ele tem que suportar extremo calor e esforço durante as operações de corte usinadas. Então ele é feito de um dos materiais mais duros do planeta. O inserto típico ele é feito de 80% de carboneto de tungstênio e outros 20% de cimento para ligar as moléculas dos grãos que finalmente é utilizado cobalto nesse processo. Ele leva mais de 2 dias para se produzir. Os depósitos, filas e filas de material pronto para ser utilizado na fabricação, como carboneto ou da reciclagem de insetos já utilizados ou de minas específicas ao redor do mundo, bem como cobalto, titânio e todos os outros ingredientes necessários à fabricação do inseto de acordo com sua receita. Cada um desses componentes provém de um fornecedor que faz um trabalho de inspeção e são selecionados cuidadosamente com amostras guardadas de acordo com cada lote. Os demais ingredientes durante a linha são automaticamente depositados na mistura final. Na sala de moagem, os ingredientes são moídos até atingirem o tamanho de partícula requerida de acordo com a receita ou especificação do inseto. Durante o processo de moagem dos grãos, é adicionado uma espécie de ligante orgânico à base de etanol e água, que vai funcionar como uma espécie de cola durante o processo de fabricação para unir os ingredientes em uma espécie de fórmula base sem
tamanhos idênticos. Durante o processo de prensagem, aquele inserto realizado no específico formato recebe uma carga de até 12 toneladas de pressão. Dependendo, é claro, do tipo de inserto. Não chega na temperatura de fusão do material, tá, gente? Então, são grãos prensados. A cola orgânica colados, né? Isso é sintetização. De moagem é o que vai manter o inserto no seu formato. É um processo totalmente automatizado. Cada inserto é pesado e a cada determinado intervalo é visualmente verificado pelo operador. Os insertos prensados, eles são muito frágeis, então é necessário que eles vão para um forno de sinterização para atingirem a dureza específica. O processo de sinterização leva em torno de 13 horas a uma temperatura de aproximadamente 1.500 graus Celsius. Os insertos, depois de saírem do forno, se transformam em um carboneto cimentado extremamente duro. Aquela cola orgânica que mantinha o inserto no seu formato, ela é literalmente evaporada. E o inserto acaba encolhendo aproximadamente a metade do seu tamanho original. Os insertos são reafiados um a um em diferentes tipos de máquinas de afiação, como aquelas que você viu na matriz. Esse processo é necessário. Aí fica difícil de competir, né? Só um minuto. Eu vou mandar esse vídeo depois para vocês novamente, tá? Manda no link lá. Para que o inserto atinja o tamanho exato, a geometria e as tolerâncias especificadas, o excesso de material é reciclado, bem como o óleo utilizado nesse tipo de afiação. A maioria dos insertos recebe um tipo de cobertura específica de acordo com a sua necessidade, as chamadas CVD e PVD. CVD vem de Chemical Vapor Deposition, ou seja, deposição química a vapor. A PVD é uma deposição física de vapor. Aqui vemos o processo de PVD, onde os insertos são colocados em dispositivos de fixação específicos para que não colem um ao outro. Então, são colocados dentro deste forno. Todos os insertos são verificados manualmente, um a um, antes de receberem a marcação a laser e serem embalados. Depois de serem embalados, cada inserto, como de costume, vai para seus respectivos destinatários, sejam eles distribuidores de insertos, fabricantes de ferramentas, indústrias, clientes finais, pelo mundo. Obrigado pela sua companhia nesse vídeo. Não esqueça de assinar os nossos canais no YouTube e Facebook. Só um minuto. Então, essa característica de ele ser prensado e depois levado a um forno, tá? Então, tem muitas peças, né? Igual eu comentei, algumas formas de engrenagem ou peças são através desse processo de sinterizar. O elemento tungstênio, né? Ele tem um ponto de fusão acima de 3.000. Então, isso permite, né, essa sinterização a 1.500 ali, que não ocorra o processo de fusão. Tá? Então, normalmente, a sinterização, essa aglomeração, não permite ali a fusão do material. Mas existe ali com os elementos, né, com as colas químicas ali, uma mistura de etanol, por exemplo, que permita
vamos ver nesse caso aí. Espera aí, gente. A pessoa complicou tudo aqui. Permita a resistência, né? Tem a resistência mecânica do determinado material, tá? Esse aí é o metal duro, também chamado de carbide de tungstênio. Inicialmente, a Vidia, né, que na verdade é o fabricante. Vamos imaginar como, por exemplo, estão me escutando bem? Tem hora que eu fico meio preocupado, estou meio traumatizado com o som. Tranquilo. Né? Mandei lá o link lá para vocês. Assim como o Xerox, não é isso? Xerox é o fabricante. A cópia, não. O Xerox. A Vidia é mais ou menos aí. Mais ou menos não. É praticamente a mesma história, né? Mais ou menos ficou muito simples. Deixa eu apresentar aqui de novo. Espera aí. Alguém tinha me perguntado em algumas classificações, por exemplo, de metais duros. Eu trouxe algumas para vocês verem o exemplo. Cadê? Janela do aplicativo. A primeira aqui, ó. Olha que interessante essa tabela aqui. Pessoal, alguém, eu nem tenho, PM, K, né, N, muitas vezes você vê esse tipo de classificação, é uma classificação conforme a ISO, tá? E o P azul ali, o que é esse quadro? Não sei se vocês já estão enxergando. Aqui. Tranquilo? Sou sábado, sou falando. Vamos lá. Olha que bacana aqui. Então, P azul, todos os tipos de aços fundidos, exceto aço inoxidável com estrutura austenítica. E aí, olha que interessante, né? Você pega o P01 aqui, por exemplo, em relação ao P50, né? Há ali para o aumento de velocidade de corte e aumento de resistência ao desgaste do material da ferramenta, vai ter substâncias ali, né? Maior concentração de carbeto, né? de tungstênio, óxido de alumínio ou outros elementos que fazem com que o material ele tenha aumento da resistência ao desgaste e aumento de velocidade. Tá? E aumento do avanço e aumento da tenacidade do material da ferramenta vai aí na contramão. Isso tudo é bom, né, pessoal, verificar ali no código de fabricante de acordo com o tipo de material que você precisa usinar aí a aplicação específica em si. Então, amarelo é para aço inoxidável, o vermelho, por exemplo, é para ferro fundido, tem o verde para alumínio e outros metais, e por aí vai, né? Marrom mais raro, que é a letra S aí, superligas de titânio, por exemplo. Aqui é a mesma coisa, só que aqui está colorido, bonitinho, né? Mas é a mesma classificação ali, ó. Olha só. Só tem alguns detalhes a mais que a gente vai ver agora, mas é o quê? O P lá, o azul, aços comuns, né? O M, ácido inoxidável, ferro fundido, e superligas resistente ao calor aqui, que é o S, o marrom mais mais raro, né? Tá bom? Então, essa é a primeira classificação. Outra classificação é muitas vezes TNMG 20408RN, né? Então, olha só, classe do inserto, tipo de quebra-cavaco, o 8 aqui é o raio, quando ele tem, né, os raios na ponta, o 04 aqui é a espessura, o 12 é o tamanho do inserto em si, a gente vai ver um exemplo aqui agora no vídeo, o G característica, tolerância de fabricação, ângulo de folga e a geometria. E é interessante, isso aqui é muito importante, né? Por exemplo, desde quem faz, né, a especificação na engenharia, quem utiliza e quem faz a compra, porque se você não prestar atenção, não estar atento, né, entre tolerância, tamanho do inserto, tipo de inserto em si, você vai comprar insertos ou lotes de insertos que às vezes não tem no porta, né? E aí, eu já vi isso acontecer, isso é um problema também.
Não é a Frozen, gente. Isso é a propaganda, né? Aqui hoje para falar sobre esses caras aqui, ó. Os insertos de metal duro. Aqui no Brasil também são muito conhecidos como pastilha de Vidia. Esse nome se popularizou porque a primeira empresa, a Vidia, foi a que primeiro idealizou esse tipo de inserto. Inclusive hoje o nome é tão popular que você pega as brocas e muitas vezes até na embalagem da broca diz lá broca com ponta de Vidia, que são essas brocas utilizadas em construção civil. Esses insertos têm inúmeras aplicações, estão em serras, estão em brocas, estão em... Professor, você está exibindo alguma tela aí? Para mim não está aparecendo, não. Vocês estão escutando só o som? Isso. Ih, rapaz, espera aí só um minuto, deixa eu voltar aqui. Obrigado. Esqueci de terminar de compartilhar, né? Agora foi ok? Beleza. Apareceu. Obrigado. Obrigado a você. Inclusive hoje o nome é tão popular que você pega as brocas e muitas vezes até na embalagem da broca diz lá broca com ponta de Vidia, essas brocas utilizadas em construção civil. Esses insertos têm inúmeras aplicações, estão em serras, estão em brocas, estão em brocas perfuradoras de poços e petróleo, mas a principal utilização dela, sem dúvida nenhuma, é na usinagem. E ela existe uma gama de modelos e aplicações diferentes. Então, o que acontece? A grande maioria dos hobbistas, ou mesmo dos mecânicos que utilizam, eles compram isso aqui pela internet. E quando a pastilha vem, ela vem com uma série de códigos. Para a pessoa que não tem muito conhecimento, ela acaba sendo ilegível. Então, vamos tentar decifrar alguns desses códigos para facilitar aí uma futura compra ou até mesmo futura análise de uma pastilha, né, que vocês vêm adquirir. Você veja essa aqui, por exemplo, eu comprei pela internet, comprei lá no AliExpress também. Ó, o código dela é TNMG160404R. E depois vem ali o número do fabricante, que é o número, nesse caso, que é uma pastilha da Mitsubishi, fabricada no Japão. Mas esse código primeiro ali, ó, é muito interessante porque com ele você consegue definir o formato. Eu tive um amigo meu que queria comprar uma pastilha dessa aqui e acabou comprando uma pastilha dessa. Então, não deu certo lá no suporte dele porque o furo era muito pequeno. Então, com isso, vocês vão poder entender um pouquinho aí. Existe uma tabela que nós vamos apresentar agora e com ela já vai dar para resolver bastante coisa. Esse inserto possui nomenclatura TNMG 160404. O primeiro T refere-se à forma, nesse caso, que é triangular, mas existem outras formas que vocês acompanham na tabela aqui, cada qual para uma aplicação, como por exemplo a redonda, que vocês podem ver aí. O segunda letra, o N, refere-se ao ângulo de folga, ou se o inserto positivo ou negativo. O N é o único negativo, todos os demais são positivos. É o ângulo de ataque da ferramenta no material. A terceira letra trata-se da tolerância. Diz respeito às dimensões e às tolerâncias para mais e para menos que cada cota pode ter. Isso a variação da fabricação. A quarta letra se refere ao sistema de fixação e à forma de quebra de cavaco. Como vocês podem observar na tabela, existem perfis. Ah, que legal, né? Uma característica aí do perfil. E com furo. E também
a representação do rebaixo, tá, dos terços, irão fazer com que haja a quebra do cavaco. Os dois primeiros numerais referem-se ao tamanho da pastilha em sua aresta de corte. O segundo par de numerais na nomenclatura refere à espessura da pastilha. Como vocês podem ver na tabela a seguir, várias figuras, inclusive podendo ser representadas não só por numerais, mas também por algarismos hexadenumerais. O último par de algarismos na nomenclatura refere-se à ponta do dígito, ao raio, que é mais pontiagudo ou não, e vocês podem ver as medidas de dimensões nessa tabela. Por fim, no final da nomenclatura dessa figura, que a letra R indica que ela é de corte direito, como você pode ver na tabela. Eu esqueci de dizer anteriormente, quando eu falei sobre a fabricação pela empresa Vidia, as primeiras pastilhas que a Vidia fez foram desse tipo aqui, ó. Eram pastilhas que serviriam para ser soldadas em suportes. Hoje é muito comum, né, encontrar esses suportes também na internet, há vários modelos aí, várias aplicações, né? Então, as primeiras pastilhas de Vidia, elas surgiram assim, para serem soldadas em suportes como esse. O processo consiste basicamente em você pegar um pó de carboneto, se não me engano é carboneto de tungstênio, ele é prensado em altíssima pressão e temperatura. Então as moléculas do material desse pó, elas se fundem em nível molecular, formando uma retícula cristalina, né, de altíssima dureza. Inclusive, eles até quebram muito fácil. Com um tranco, uma batida, ele quebra as pontinhas aqui. Outro indício é você também identificar que essas aqui, ó, elas não têm cobertura nenhuma. Essas outras, que normalmente são amarelinhas, ou até mesmo essas aqui que são cinza, elas têm uma cobertura, é uma micropelícula, que são aplicadas para aumentar a durabilidade, né? Então, às vezes, você tem aí, se ela não tivesse a película, uma durabilidade X, com a aplicação dessa película, você aumenta 2 ou até 3 vezes a durabilidade e a manutenção da fiação desses insertos. Outro ponto interessante é essa nomenclatura que tem aqui embaixo, PMKNSH. Até agora nós vimos tudo a respeito do formato e dimensões da pastilha. Este código, esta nomenclatura, se refere à aplicação. Então, por exemplo, essa pastilha aqui, ela está me indicando que é uma pastilha do tipo P, ou seja, para utilização em aços e ácidos carbono. Se ela fosse uma pastilha de utilização M, ela seria para uso em aço inoxidável. Se fosse K, em lâminas ou materiais de ferro fundido. E assim existem as outras aplicações. Essa H aqui, por exemplo, ó, em metal temperado. Peças que são temperadas de altíssima dureza. Então, muitas vezes você quer uma pastilha para aço inoxidável e acaba comprando uma pastilha para outra aplicação. Essa pastilha não vai funcionar. Então, é interessante que na hora da aquisição, e muitas vezes até quando se compra pela internet, nem todos os fabricantes indicam a aplicação dessa pastilha, né? Dificultando mais aí a pessoa que está começando no hobby, começando na usinagem, a entender como é que se processa. Muitas vezes ele vê lá no vídeo uma pastilha cortando muito bem, e ele compra essa pastilha, coloca e ela não corta. Muitas vezes se dá por esse fato aqui. A aplicação da pastilha, ela está diferente do seu efetivo uso. Eu vou mostrar agora uma tabela aí com todas as aplicações
quais materiais eles podem ser aplicados. Você quer ter um lucro considerável com uma ação? Então, que tal começar com aquela que vem sendo considerada a ação mais barata do mundo hoje? A pessoa tinha mostrado, né? O que eu tinha para dizer para vocês hoje era isso. Espero que de alguma maneira tenha ajudado e tenha servido até de incentivo para pesquisar mais. O professor tem que gravar alguns vídeos, né? Deixa eu ver se eu parei de compartilhar. Tem hora que é difícil de sair das propagandas, né? Não tem problema, não. Então, pessoal, aqui é só uma amostra simples, só para vocês verem mais, né? É até um pouco, de certa forma, simplório, mas, às vezes, né, a pessoa não vê um determinado tipo de inserto, né, que eles chamam das ferramentas ali em si, e eu acho que é bacana, né? Pelo menos para vocês verem a geometria diferente, né? Vocês viram ali que o tamanho do inserto veio na especificação, não, se o corte é do lado direito, se o corte é do lado esquerdo, e por aí vai. Em relação à geometria, por exemplo, a gente pode falar que, né, se você tem um determinado ângulo, olha que legal, a característica, né, quando se fala de inserto de material, de metal duro, né, pode ver na indicação da seta de aumento da resistência, chegando até na circunferência em si, né, que é o RMNG, por exemplo, e, por outro lado, né, a resistência, o aumento da chance de lascar ou de quebrar. Então, V aqui seria, né, com ângulo de 35 graus, você tem uma maior resistência no corte, mas, por outro lado, aumento aí de chance de lascar ou quebrar. Esse vídeo aqui é o mesmo, não vou colocar. E fatores que afetam a escolha exatamente em relação à geometria. Olha que interessante. A melhor recomendação aceitável e vibração. Então, se você pega, por exemplo, uma ferramenta com ângulo circunferencial R, né, para desbaste leve e semi-acabamento, provavelmente vai ter aí uma vibração e vai acontecer exatamente o contrário. Você precisa, às vezes, de uma rugosidade superficial muito boa, ou uma dimensional muito boa, você coloca uma determinada pastilha, se aumenta a vibração, vai piorar, vai chegar até a matar a peça em si, tá? E aí alguns exemplos, tá? Torneamento, faceamento, versatilidade operacional, né? O desbaste leve, por exemplo, a triangular ajuda bastante, o losango, né? Muito utilizado também, e por aí vai. Não sei se vocês já tinham visto isso aqui, né? Não sei se é novidade para vocês. Normalmente, para quem já trabalha com usinagem, já viu muito dessas ferramentas. Para quem é novo, né, a pessoa trouxe aí com conhecimento. Tá bom? Você vai mostrar esse vídeo aqui, a gente dá uma paradinha de uns 10 minutos, tá? Senão fica pesado também, né? E aí a gente fecha. Não falta muita coisa, não. Eu disse que ia ser bem concentrado hoje. Deixo uns exercícios no portal para vocês, tá? E depois a gente tira a dúvida e vê a aplicação desses exercícios em si. A gente deve estar mais cansado, né? Mas eu tô até... Olá, tudo bem? Meu nome é Geraldo, eu sou técnico mecânico, representante potencial, trabalho na área de usinagem, ferramentas de corte, máquinas, há 30 anos. E o objetivo desse canal é, como o próprio nome já diz, é Descomplica a Usinagem. Né? Então, nós vamos estar trazendo temas dentro da nossa área para que nós possamos debater, trocar experiências, melhorar tecnicamente. Bom, hoje o tema que nós escolhemos para falar é sobre identificação de insertos, né? Isso vai facilitar
chega na parte de inserto, tem aqui a codificação ISO, para a identificação dos insertos. A gente vai estar falando sobre cada um desses aqui. E no final você vai estar identificando esses insertos. Bom, gente, então vamos para a nossa identificação do inserto, né? Só um minutinho. Só um minutinho. Se tem algum console ligado, ou se é o meu computador que está fazendo esse barulho. Acho que é o meu, né? É o do senhor. Mas está dando um eco, né? Escolhemos a SNMG 12408, é um inserto de torneamento, é um inserto comum dentro do chão de fábrica, e nós vamos começar por ele. Tá? A gente vai seguir essa sequência numérica, e cada um número desse é referente a uma característica da pastilha. Okay? A primeira letra é referente ao formato da pastilha, é a figura geométrica da pastilha. Nesse caso aí é um formato C, em 80 graus, mas ela poderia ser o formato T, ela poderia ser o formato D. Okay? Então, essa primeira letra é referente ao formato da pastilha. Se você tiver dificuldade para poder identificar, você vai ter que usar, de repente, aí um transferidor para que você chegue até o formato dela. Okay? A segunda letra é referente ao ângulo de folga. No caso, N aqui é 0 graus, ela não tem ângulo de folga. O que faz o ângulo de folga nela é o suporte, que tem inclinação, e ele dá esse ângulo de folga para que a aresta de corte entre em contato com o material. Ok? E se ele não tiver, se for uma outra, ali no caso for uma C, por exemplo, a própria pastilha, a pastilha positiva, ela vai ter o ângulo de saída. Nesse caso aqui, é uma pastilha negativa, tem um ângulo de folga 0. A terceira letra é referente à tolerância. Tá? A tolerância dessa pastilha pode variar em até mais ou menos 13 centésimos, não são precisas, as pastilhas têm uma tolerância aberta. E quando você exige que o fabricante forneça uma pastilha com precisão, você muda essa letra. E você mudando essa letra, você automaticamente está aumentando o preço da sua pastilha. Isso significa que essa pastilha, depois do processo de prensagem, ela vai levar a sofrer um novo beneficiamento, que vai ser, de repente, uma retífica, e aí ela vai aumentar o custo dela. A quarta letra é referente ao tipo da pastilha. Se ela é uma pastilha que utiliza os dois lados, se ela tem furo, se ela não tem furo. Então, você olhando a pastilha, você consegue observar. Ela pode ter o ângulo 0 e ter quebra-cavaco de um lado só, como pode ter o ângulo 0 e quebra-cavaco do outro lado. Ela pode ter uma pastilha que tem quebra-cavaco de um lado só, é positiva e não tem furo. Então, enfim, ela pode ter vários tipos de pastilha. Então, você olhando a pastilha, você no catálogo consegue identificar que tipo ela é. Dando sequência aqui, o número 5 é referente ao comprimento da aresta de corte, né? Eu separei aqui 3 geometrias para que a gente possa estar medindo, através dessa medida do comprimento da aresta, a gente consegue saber qual é o tamanho da pastilha. Então você tem aqui o perfil C, que a gente vai estar medindo, o S, nós vamos medir também, e o T, certo? A gente medindo isso aqui, vocês vão conseguir entender como é que a gente consegue chegar até o tamanho da pastilha. Bom, o primeiro inserto que eu escolhi para medir é o C, né? Você vai ver aí que ele vai estar bem próximo aqui, porque seria a concordância aqui dos raios, bem próximo aqui do 12 aqui. Você não precisa se preocupar muito com a precisão disso aqui, porque na tabela, como está mostrando aí, ela não tem nenhuma medida próxima. Então, isso aqui seria CNMG de 12 ou CNMG de 12. Aqui tem a S19, tá? Você vai ver que não tem nenhuma medida próxima de 19. E a P, que seria de 16, é que vai dar a menor medida, por dois motivos. Um, porque o raio aqui está bem grande, é raio de 1.2, e porque você vai estar com o raio dos dois lados. Então, ele corta, ele tira ali o vértice no triângulo, né? Então, está dando abaixo de 15 ali, enquanto teria que dar 16. Mas você vai ver que na tabela, né, ele não mostra aí nenhuma medida próxima de 16. O número 6 é referente à espessura da pastilha. Então, você tem uma pastilha que tem 4,76. Você olhando a tabelinha, você vai ver que ela é uma 0,4. Você tendo 2,78, você vai ver que ela é uma T2, e aí vai. Então, é simples também de você chegar até a medida. Depois vem o raio. O raio da pastilha também é uma
estruturas aí, R e L, mais de déficit, né? Esquerdo. E tem pastilhas que foram criados quebra-cavacos com essas condições. Pastilhas que vieram para substituir a fiação bem positiva que o operador fazia antigamente no pneu, ou então para substituir aquela Canux, né, que é aquela pastilha que era bem positiva para poder dar acabamento nos eixos, né, para evitar a vibração. Então foi criado quebra-cavacos R e L. Essa aqui é uma R, né, direita, é para torneamento externo. Se fosse para torneamento interno, teria que ser a L esquerda. Né? Então, por isso que existem sentidos de corte da pastilha RL. Depois você tem a parte de quebra-cavaco, que é o 9 ali. Eles são criados pelos fabricantes das ferramentas. Quebra-cavacos mais positivos, para trabalhar com menos esforço de corte. Quebra-cavacos mais negativos, para você trabalhar em desbaste, né? Para resistir mais ao desbaste, para corte interrompido. Então, existem inúmeros tipos de quebra-cavaco, né? Conforme está descrito aqui, conforme está nessas figuras. Tem quebra-cavaco específico para alumínio, que é um quebra-cavaco polido, né? Feito para não criar esta postiça e você conseguir dar acabamento, né? Então, tem vários tipos de quebra-cavaco. Depois disso, você tem as classes, né? Cada fabricante tem a sua engenharia de desenvolvimento, tem a sua fábrica lá, então fazem as pastilhas com microgrão ou não, fazem de cianética, a mistura de cerâmica com metal de cerâmica propriamente, né? Conforme está aqui, cerâmica. Então, as classes, tanto da parte interna quanto das coberturas, cada fabricante tem a sua codificação. Como aqui são os ácidos carbonos, o ISO P, que é a barra maior. Só um minutinho, passagem do avião aqui. Uma parte dos materiais que a gente costuma encontrar nas usinas são ácidos carbonos. Depois você tem a ISO-N, que são os ácidos oxidados, que contém cromo, contém ataques químicos, né? São ligas que geram calor. Você tem a parte de ferro fundido, que é representado pelo K, também é criado especificamente para ferro fundido, são materiais curtos, né? Que quero acabar curto, muito abrasivo, então só tem que ser pastilha específica para ferro fundido. Então você tem as classes também para alumínio, são material que geralmente não causa desgaste na pastilha. Geralmente qualquer pastilha corta o alumínio, vamos dizer assim, mas nem todas dão um acabamento que ele precisa. O alumínio especificamente precisa de um bom quebra-cavaco. Depois tem a liga de alta temperatura. Tá? As ligas de alta temperatura são os Inconéis, né? O Conel, o 4pH. Depois você tem a parte que é representada pelo H, que são os ácidos endurecidos. E aí você tem que trabalhar, né? Geralmente você cria tais materiais de CERMET, a cerâmica, o CBN. Então essas classes também são criadas pelos fabricantes. O que eu queria deixar claro aqui é que essa parte não é representada só pelas letras, mas sim também pelas cores. O ácido carbono é o azul, o inox é o amarelo, o ferro fundido é o vermelho, o verde é a liga de não ferrosos, aí você tem esse aqui, que é utilizado mais na liga da temperatura e precisa para materiais endurecidos. Então, isso é a codificação ISO, padrão, para todas as partes de produtos de pastilha. Aqui está mostrando algumas classes e aplicações, Conel, ácido carbono, papel fundido, e todo o catálogo dos fabricantes traz isso para você poder estar dando uma olhada e conseguir chegar dentro de uma aplicação que vai te favorecer na usinagem. Bom, eu espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo, que era explicar para vocês como que faz a identificação do PC. Se você puder deixar seu like, né, se você gostou, se quiser dar sua opinião também, ou a sugestão, você pode escrever embaixo para a gente. Deixa de clicar aqui no sininho para que você seja avisado quando tiver o próximo. Bom,
show de bola. A gente dá uma paradinha aqui, mas para vocês verem que a característica ali do tipo, né, de utilização, ele até ultrapassa o metal duro em si, né, porque quando você pega ali ferramentas especiais, e até para usinar, vamos dizer assim, uma ferramenta que usina, né, você precisa de ligas diferentes. Então, o diamante hoje sintético, por exemplo, né, a gente tem empresa aqui em Minas que fazem isso, né, ele faz ferramenta, né, e aí, inclusive, ele não tem só vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Eles usinam a ferramenta para distribuir no mercado. É um fabricante de ferramentas, né? Então, ele usa, por exemplo, muito o PCD ali para hoje, usinagem moderna, né? Usinagem, vamos dizer assim, para cinto de usinagem de alumínio, por exemplo, né? Então, o diamante é muito utilizado, e a gente tem outros, né? Como o boro. Então, essa nomenclatura ISO, ela expande aí o metal duro em si. O próprio Cermet foi comentado ali, que é uma mistura de carboneto de titânio com as características da cerâmica, e é isso aí. E foi legal para vocês entenderem de onde que vem essas nomenclaturas, né? Às vezes, quem trabalha, né, quem usina já está acostumado, mas às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa está no setor de compra e chega essa especificação, o que é isso, o que é aquilo, então você precisa de especificar, né, ou determinar através da engenharia e por aí vai, tá? A gente dá uns 10 minutos aí, o Júnior colocou uns vídeos legais aí também para depois vocês verem. Só vou deixar um negócio aqui. Não, pessoal, esses vídeos que eu estou colocando aí é só os vídeos que você está passando aí. Ah, ok. São os mesmos vídeos, entendeu? Para quem quiser ver depois. Ah, beleza. Obrigado. 10 minutinhos aí. Não falta pouquinho para acabar, viu, gente? Eu sei que hoje é mais sofrido aí, né? Sábado, às vezes você quer fazer outra coisa e tal, mas a gente precisa de fechar essa aula aí. Precisa de repor essa aula. Depois eu deixo um exercício e aí a gente termina ela. Eu termino e falo o seguinte, né? A gente precisando de um tempinho a mais aí, a gente vai encaixando aí, tá bom? 10 minutos tomar um café. Beleza.
Desculpa, só fui olhar um negócio ali, acabou agarrando um pouquinho. Cheguei, tô de volta. Esse síndico, às vezes, é um negócio meio doido, né? Mas resolvi. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão... Não estão enxergando ainda. Então, aqui, só para a gente fechar, né, a gente dá uma passada rápida aqui na... Sermet, né? A Sermet Espera aí só um minuto. Vocês não estão enxergando nada ainda. Então, vamos lá. Vou ler rapidinho, tá? Já resolvi. É uma mistura, né, de material cerâmico metálicos, né, o carboneto de titânio, que é o próprio metal duro, aglomerado também, e principalmente com elementos de molibdênio e níquel. É uma evolução em si, né, e tem aí algumas vantagens de baixa tendência à formação de bulbo postiço. O senhor até chegou a ver passar um vídeo, hoje mesmo eu não trouxe, né, mas é aquele vídeo pequenininho em que a própria ferramenta, a própria peça, ela encosta no raio da ferramenta ali e ela faz a parte de corte, né? Boa resistência à corrosão, resistência à temperatura elevada, alta estabilidade química, superior resistência ao desgaste e à formação de crateras. E é capaz de usinar a altas velocidades e baixa afinidade com peça usinada, capaz de obter acabamento espelhado. Então, peças para excelentes acabamentos aí em si, tá? A gente vai ver, depois vou fazer um trabalhinho em relação a isso, a gente vai entrar, vou passar o site da Sandvik, por exemplo, não é propaganda nem nada, mas é porque realmente é um fabricante aí que permite essa mobilidade ali dentro dos catálogos, eu gosto muito, tá? Depois, se vocês quiserem ver outros fabricantes também e indicar o professor, a gente comenta a respeito. Por enquanto, vamos trabalhar com esse aí, fazer um exercício para a gente fazer a respeito de pastilha, tá? Depois vem a cerâmica pura, tá? Importante de altíssimas velocidades de corte, né? 4 a 5 vezes maior que usar de ferramenta de metal duro, então aumenta mais quando você tem a característica de utilização de cerâmica e precisa de condições especiais para a segurança do operador e remoção eficiente de cavacos. Tem muito ali essa característica tem que ser observada. E claro, né, a cerâmica ela é frágil. Então, condições aí em que a tenacidade é mais exigida, aí ela já não vai servir. Né? Exemplo, né, muitas vezes de usinagem de materiais passados por manutenção já não é muito interessante, não. Aqui, e por fim, o diamante, mais indicado aí tem os naturais, mas os mais comuns são os policristalinos, os sintéticos. Interessante, né? Inclusive, os fabricantes de PCD no planeta, se eu não me engano, tá, gente? São poucos. Se for 7, se eu não me engano, que eu estava na empresa aqui em Birité, que a gente estava visitando, se são 7 fabricantes de diamantes, são muitos. 7 é muito, é um número elevado. Não passa disso não, tá? Ou seja, a gente... Acho que eu confundi nas palavras aí, mas não existem muitos fabricantes de diamantes sintéticos aí no planeta. Tá? E são muito utilizados, por exemplo, né? Eu tinha comentado sobre... Hoje, se você tem aquele... Não sei se alguém trabalha aí com usinagem sério de alumínio, por exemplo, o PCD é muito utilizado, tá? Então, indicado para usinagem de metais leves, como latão, bronze, cobre, liga de estanho, borracha, vidros, plásticos e pedras. Detalhe, né? Normalmente, o diamante ele tem uma usinagem, uma precisão muito elevada, só que também você precisa de ter um custo-benefício. Você precisa de usinar muitas peças para ter a máquina e a ferramenta para cobrir isso. Senão, ou então a qualidade, né? A qualidade também encarece o produto, mas são características que fazem que você tenha um retorno, tá? Porque senão começa a ficar inviável.
E tem aí no meio, né, para fechar aqui, o CBN, que é o material mais duro que se conhece, né? Utilizado para aços de dureza elevada, mesmo em condições difíceis, né? O aço rápido, ligas resistentes, altas temperaturas, entre outros. Bom, essas são as ferramentas aí mais utilizadas no processo. Aqui, depois vocês dão uma lida rapidinho, né, nas avarias mecânicas, mas normalmente você tem as avarias mecânicas, que normalmente acontece aí a baixas velocidades de corte. Aí, por quê? Porque você tem mais a força de corte envolvida do que a questão da temperatura. E à medida que você vai aumentando a temperatura na usinagem, você passa a ter avarias térmicas em si, tá bom? Esse gráfico aqui é só para mostrar o seguinte, né? Se você pega um torno, por exemplo, que é monocortante, ele tem a única ferramenta, e ele essa ferramenta do início até o fim daquele tempo de usinagem, ela não vai ser retirada da peça. O que acontece? Tem umas músicas de fundo, né? Faz parte da... Professor, desculpa te interromper aqui rapidinho. Eu tenho uma outra... Não, é porque eu tenho uma live agora de aula também, às 10 horas. Essa aula sua, você tem previsão dela às 11 horas, professor? Não, já está acabando já, tá, Marcos? Mas pode ir. Pode ir lá. Eu vou colocar ela no AVA, vou alinhar ela no AVA, vou colocar ela hoje à tarde já de uma vez. Ok. Tá bom? Pode Não, ir. beleza. Eu estava previsto até às 10 mesmo, aí eu acho que eu conversei um pouquinho a mais no início e acabei atrasando aqui. Falta pouco, mas pode participar da outra lá, tá bom? Tranquilo. Depois, pessoal, então, assim, até peço desculpa aí, porque eu perdi um pouco, perdi as aulas iniciais. Depois, assim, eu tentei até revirar lá para ver o que tem de material para entregar e tudo. Se você puder deixar depois um cronogramazinho mais ou menos aí do que tem de entrega, de material, de aula nas próximas aí, ou nas que já passou, eu até te agradeço. Vou enviar para você. Aliás, eu acho que estou devendo para todo mundo. Não, tranquilo. Valeu, professor. Obrigado. Falou. Bom, então, para fechar aqui, né, a característica do corte ser contínuo, que é a letra A aqui, o que acontece? A temperatura. Se você pegar o gráfico A aqui, eu vou tentar desenhar por cima dele, só para vocês entenderem aqui, ó, ele começa numa crescente à medida que o tempo vai passando, que é o eixo X, e ele vai numa contínua, né? Porque a ferramenta de torno, quando você retira ela, você vai fazer um outro passe, né? Aqui está considerando um único passe, né? Que é diferente da fresa, por exemplo, né? Você pega uma fresa com 8 dentes, o que acontece? Cada hora um dente está em trabalho. Cada hora está em trabalho. Então, se aqui, ó, a letra C aqui, que é da fresa, o que acontece? A temperatura está elevada, ela decai, né? Na verdade, ela está aqui, ó. Deixa eu colocar uma cor diferente aqui, senão não vai falar, não. Ele começa, está em trabalho, aí esse dente, ele vai cair a temperatura. Por quê? Porque os outros 7 dentes, nesse tempo, eles estão em trabalho, para depois ele entrar em operação de novo, ou seja, existe aí uma alternância, se você considerar o trabalho da fresa com o do torno, tá? Isso é para você considerar em termos de temperatura. A elevação de temperatura não é uma ferramenta monocortante igual torno, a própria broca em si, ela é mais elevada, tá bom? E para fechar, estou enforcando aqui, né? Mas eu deixo o exercício, depois a gente faz a correção dele. O cálculo de potência. O cálculo de potência é importante e ele depende da fórmula, né, em que vai a profundidade de corte em milímetros, o Fzinho aqui, o avanço, tá? O VC é a velocidade de corte, o KC é o coeficiente de força específica de corte. Eu vou mostrar a tabela, né? É um parâmetro que depende aí do avanço, a gente vai ver, tá? E o tipo de material, o tipo de ferramenta, tudo isso está envolvido nesse KC aqui.
Então, ele depende do material que está sendo cortado, da ferramenta, do avanço. E, por fim, aqui a transformação de 60 vezes 10 a 3. Por que 60 vezes 10 a 3? Né? Porque está em minutos, para você sair do sistema internacional, em minutos ele tem que passar para segundos, e o 10 a 3 aqui para te dar o kilowatt no final. Tá? E o rendimento, né? O NI é o rendimento, né? Nenhuma máquina, vamos dizer, até o momento é 100%, então a máquina às vezes tem 75%, 80% de rendimento ali. Por quê? Porque as demais formas de transformação de energia elétrica para energia, né, de trabalho, ela tem uma perda no meio do caminho, ok? Isso aí vocês devem ver. Você está vendo aí em outras disciplinas, né, que todo equipamento ele tem uma perda de potência natural, tá? Por outras formas de energia. Então é isso. Profundidade, avanço, velocidade de corte, o coeficiente de força específica, que depende para cada caso, tipo de material que você está usinando, tá? E o avanço, por aí vai. A diferença aí, que o de cima é o PCT, a gente está falando de potência de corte em quilowatts no torneamento, versus o kilowatt no fresamento. O fresamento aí tem o parâmetro AE, que é a largura de corte no fresamento. Daqui a pouco tem uma figura mostrando isso para vocês. É o que eu falei aqui, ó. Se eu não me engano, aqui é do metal duro, tá? Então, a ferramenta aqui é o metal duro, não está escrito aqui. E aqui, ó, os materiais que estão sendo usinados. Então, ácido baixo carbono com a sua resistência à tração, e o coeficiente vai influenciar também no avanço. Aqui, 0,1 milímetro por rotação vai ser 3.080. À medida que você tem ali um aumento do avanço, o KC, né, da ferramenta versus o tipo do material, ele vai diminuindo. Se você pegar aqui o ácido baixo carbono 0,1, ele está em torno de 3.080. Vou circular aqui, ó. Agora, se você aumenta o avanço para 0,6, ele cai para 2.300. Então, há uma queda aí na questão do avanço em relação à potência. E claro, né, gente, a potência também, ela está diretamente combinada com a força versus a velocidade de corte. Porque a potência também é isso, né? A força versus a velocidade. Tem implicações entre aumentar a força, reduzir a velocidade para manter a potência e vice-versa, né? A gente vê muito isso aí quando você faz elementos de transmissão, verificação de elementos de transmissão na disciplina elemento de máquinas, né? Que não é muito a minha área, não. Cálculos em excesso aí é outros professores. Então, aqui só para mostrar para vocês aqui a penetração de trabalho, que faz parte da fórmula, né? Então, pode ver aqui que é a profundidade de corte que está se passando, quanto que a ferramenta está cortando aqui, é praticamente, só que no sentido que a fresa está, né? Às vezes ela está no eixo, né? A forma do eixo que ela está sendo trabalhada varia, tá? Olha o eixo da fresa em si aqui, no vertical e horizontal. Quando a gente estiver vendo fresa, a gente vai ver isso aqui com mais propriedade, né? Como que é essa penetração do trabalho, o eixo concordante e discordante. Por enquanto, aqui é só uma visão geral de como que se calcula a potência de corte no torneamento e no fresamento, bem geral mesmo, tá? E, por fim, aqui a gente fecha com as forças, né? Por quê? Porque a força de corte, ela tem muito a ver com a questão da própria potência do equipamento, a influência da potência do equipamento em si, né? Junto com a velocidade, tá? E aí existe uma distribuição aqui de força, né? Se você pegar aqui o FP, que é a força de profundidade, o FC é a força de corte em si, o FT é uma força tangencial e FU ali é uma soma de vetores, tá? F igual a FP mais FT, tá? Porque o FT ali é a força chamada de força ativa. O FF é a força de avanço. Isso aqui tanto, né? De
vamos dizer, de parâmetros em si. Tá? O FU é o interessante, que é a força de usinagem, que é uma relação de vetores entre a FP em si mais a FT ao quadrado. A FT, né, ela se desmembra em mais dois vetores ali. Tá bom? É um vetor em cima de outro vetor. Tá? O FU, deixa eu tentar melhorar um pouquinho aqui. Ó. O FU é o vetor do FT mais o FT. E o FT ele é desmembrado em FC, que é a força de corte em si, tá? E o FF ali, que é a força de avanço. Então, a soma da força de corte mais a força de avanço termina na força ativa em si, e a força ativa em si soma-se, né, com a força de profundidade de corte para chegar numa força geral. E essa força, né, chamada de força de corte, ela vem aqui, ó, para o cálculo da potência. Então, tem duas formas de se calcular a potência, né, a potência do corte em si. Né, que a primeira, a gente tem um fator aqui de coeficiente de força específica, o Kc. Né, isso aqui é medido através, né, vamos dizer, eles pegam um cavaco com 1 milímetro quadrado de área e verificam aí quanto que é esse fator de corte e joga nessa fórmula aqui, tá? E você tem a profundidade de corte, o avanço e a velocidade de corte e o coeficiente, que é a primeira forma de calcular a potência. E a outra é a medição de forças, que eu falei. Você tem um primeiro conjunto ali de vetores, né? Entre FC e FF você acha a força ativa, e através do vetor dessa força ativa com a força de profundidade, você acha a força de corte que você joga na segunda fórmula aqui de potência, né? Eu acredito que vocês já estão um pouquinho meio confusos, né, pessoal? Esse negócio aí ficou meio ruim. Quando começa a matemática aí, acho que normalmente o pessoal assusta um pouco. Mas a gente faz uns exercícios aí e vamos ficar feios nisso, tá? Então, quando você pega a potência de corte em si e joga para a potência de um motor, ou de um redutor, alguma coisa, você tem que jogar o rendimento em cima, tá? Você joga o rendimento, que está mostrando aqui, ó, 60% a 80% para máquinas convencionais e podendo chegar a 90% para uma máquina CNC. Então, quando você tem ali um torno universal, né, à medida que vai ficando mais antigo, o rendimento dele, às vezes, novo é 80%, com o tempo ele vai chegando aí para 60% ou talvez até menos. Né? Ou seja, o meio vai consumindo energia, no final ele não rende a mesma coisa. E no caso do CNC, ele pode chegar aí até 90%, ou seja, só 10% dessa energia vai para o meio. O resto realmente é utilizado em trabalho útil, vamos dizer assim. E aqui, né, a velha conversão de watts para cavalo. Né? No motor só tem um motor, né, de 3, 5, meio cavalo. Você faz essa conversão aqui. Você vai achar essa potência do corte aqui em watts e vai fazer a conversão em cavalos. Tranquilo? Vou deixar isso aqui, vou postar isso aqui agora para vocês lá, tá? Aí eu vou deixar vocês fazerem, quebrar a cabeça e depois a gente faz a correção, tá bom? Então, esse exercício aqui, não vamos fazer ele agora. Quem quiser, né, fazer ele agora, tudo bem. Mas não vamos fazer ele aqui comigo no momento, não. Depois a gente faz a correção dele, tá bom, gente? Queria encerrar aqui. Acho que era o que eu tinha dado aí de promessa para vocês.